enfim, um desandar, um desenrolar, um avanço, a negociação entre Flamengo e Matias Vinha, e existe também avanço de negociações para saída de jogadores, inclusive vai ter balão, hein? Vai ter balão, vai ter chapéu do Corinthians em cima de Flamengo. Senhoras e senhores, a gente está numa fase tão crítica que aparentemente até o Corinthians, que não tem dinheiro, tá dando balão em cima do Mengão. Bom, pessoal, se inscreve no canal, já deixa o teu like, deixa o teu comentário, dá aquela fortalecida e vamos pro vídeo sem enrolação. Primeiro, de qual seria esse balão? Todo mundo sabe que o Flamengo despertou aí um desejo coletivo do mercado brasileiro pelo Luiz Henrique, ponta direita, que estava no Bet. Ele, antes jogador do Fluminense, disse que não voltaria ao Brasil, que não jogaria com as cores da camisa do Flamengo e tal, pela identificação que ele tem com o Fluminense, mas haja vista que ele não tinha muita rodagem lá, que ele perdeu o espaço, o Flamengo chegou, deu uma sondada, ele se engraçou, se interessou. E aí o Flamengo fez uma proposta pro Bet, que seria, olha, me empresta o jogador, se ele for bem, eu compro ele ao final do contrato. Ou seja, um empréstimo com opção de compra. O Fluminense aproveitou que o Flamengo já tinha conseguido conquistar o desejo do jogador de vir jogar no Brasil e também fez a proposta e falou, olha, nós te revelamos, você tem identificação, você é cria de xerém e tal. E aí o jogador deu aquela balançada, estava entre Flamengo, entre Fluminense, mas nenhuma proposta agradava o Bet. Porque o Bet depois mudou ali a sua forma de negociação e disse que não emprestaria mais o jogador. Ele não queria um empréstimo, ele queria uma venda definitiva. E ficou nesse dilema. Recentemente tivemos a informação de que o Corinthians atravessou a negociação e tentou ali fazer uma sondagem, tratativas para ver se conseguia trazer o jogador. E aparentemente conseguiu. A proposta do Corinthians seria de 2 milhões de euros agora, com relação ao empréstimo, e ao final do empréstimo uma obrigatoriedade de compra. Aparentemente essa proposta agradou o Bet, por quê? Eles querem vender o jogador, eles querem lucrar com o jogador, então o passe fica fixado, o jogador atua aqui e aí, independentemente do resultado, se ele vai jogar bem ou se ele vai jogar mal, se ele vai ser titular ou reserva, se ele vai estar lesionado ou vai estar em condições de jogo, o jogador é vendido, e isso é interessante para o clube espanhol, porque está querendo de fato lucrar. Claro, não é um lucro imediato, mas vai lucrar depois. E, segundo as informações que nós tivemos, de fato o negócio vai avançar. Então, o Corinthians aí dando um balão em cima de Flamengo e do Fluminense. Bom, falando em negociações, também temos aí um avanço envolvendo o Thiago Maia Internacional. O clube lá de Porto Alegre tem aí conversas avançadas com o jogador e provavelmente o Thiago Maia deve ser o 5º jogador a deixar o Mengão nessa temporada. Você deve estar se perguntando por que o 5º, se só saíram 3, né? Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Pois então, porque o Fortaleza também encaminha a contratação do goleiro Santos. Na verdade, já está tudo acertado entre Flamengo e Fortaleza e, teoricamente, salários e base de tempo de contrato, luvas, com o goleiro Santos. A única coisa que está pegando é porque, assim, gente, quando você está falando de jogador de futebol que está mudando de clube, como foi, por exemplo, com o Everton Ribeiro, você sai do Rio de Janeiro e vai morar na Bahia. Você vai sair de um estado e vai para outro. Você tem ali um hábito, você tem uma residência, você tem a escola do teu filho, você tem tua família ali por perto. Então, você muda radicalmente de vida, porque o Brasil é muito grande, né, senhoras e senhores? Então, assim, mudar totalmente a sua vida. E o Santos, ele tá nesse dilema, se ele vai ou se ele não vai. Só tá faltando pro Santos ser contratado pelo Fortaleza, só tá faltando ele falar, olha, me decidi, de fato, vou para lá, vou ter mais chances, e aí o Rossi, então, assume a cadeira cativa de goleiro titular e assume a camisa número 1. Falando ainda em camisas, tem se especulado aí qual que vai ser o número da camisa do De La Cruz, e aparentemente o Flamengo ofertou aí algumas camisas para o jogador e ele deve escolher a camisa de número 18. Jorge, por que a camisa de número 18? Porque 18 foi o número da camisa em que ele estreou no Liverpool do Uruguai e fez aí a sua trajetória, depois estourou, foi vendido. Então, assim, é uma camisa que tem uma simbologia, um número que é simbólico para o jogador, que inclusive deve estar desembarcando no Rio de Janeiro agora, meio-dia e meia, é o horário que o vídeo está sendo gravado. Especula-se que ele chegue de jatinho particular privado, né, fretado, a partir de meio-dia e meia até 1h15 da tarde,
Antes a informação é que ele chegaria até 1,50, mas essa informação foi corrigida pela assessoria de imprensa do jogador. Por fim, o assunto mais desejado do vídeo. Vamos lá, vamos falar de Matias Vinha. Todo mundo sabia que estava tendo aí um rosco entre Flamengo e Roma. A Roma queria vender o jogador, o Flamengo queria contratar, mas os valores não estavam batendo. O que aconteceu, gente? A Roma está tendo ali um ultimato. Ela tem que negociar jogadores essa semana. Ela precisa fazer com que jogadores desonerem a sua folha de pagamento. Ela precisa vender para poder contratar. Isso é simples. E eles estavam batendo o pé porque estavam esperando que outros clubes italianos, ou pelo menos europeus, que têm mais dinheiro do que o Flamengo, fizessem uma proposta de 10 milhões de euros e levassem o Vinha. Só que isso não aconteceu. Os jogadores, os outros clubes da Itália não se demonstraram interessados no Vinha. E aí o jogador tá ali e a Roma já disse, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. Obviamente que ela quer vender por um preço mais alto possível. Mas, haja vista as consequências do fair play financeiro e os prejuízos que a Roma vai ter por não poder contratar, como a gente já trouxe no canal, eles só tem 1,5 milhões de euros disponíveis para contratação, e se eles passarem disso, eles entram nas punições do fair play financeiro. A Roma de fato vai vender os jogadores. E aí ela vai diminuir a pedida por Matias Vinha. Ela tinha diminuído pouquíssima coisa, agora ela vai diminuir um valor considerável. Especula-se que de 10 milhões de euros, a Roma desça para 7,5 milhões de euros. E aí o Flamengo, que antes ofertava 6 milhões, suba esse patamar para 7,5 milhões de euros. E aí, claro, valor parcelado, e o Flamengo concretize a contratação de Matias Vinha. E aí eu te pergunto, senhora, você que está aí assistindo o meu vídeo, você que é inscrito no canal, que me acompanha sempre, você contrataria Matias Vinha por 7,5 milhões de euros? Você botaria ele de titular ou de reserva? Acha que tem lateral melhor? Talvez trazer o Capixaba? Quem seria o seu jogador para suprir a ausência de Filipe Luís na lateral esquerda do Flamengo? Bom, esse é o vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e acione o sininho da notificação. Fui!